Oi gente, eu sou Rayane, eu sou psicóloga clínica e ano passado eu encontrei e reuni aqui no consultório algumas psicólogas que também atuam na clínica para a gente bater papo sobre as nossas experiências, compartilhar mesmo como é ocupar, né, estar nesse espaço no consultório. A gente escuta muito que a psicologia clínica ela é um lugar muito solitário. Eu acho que não precisa ser assim e depende da gente fazer diferente. Esse ano eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi fazer mini encontros e gravar para que a gente possa também compartilhar com outras pessoas, que vocês também possam participar de alguma forma desse encontro. Então a proposta é ser um bate-papo leve, descontraído e honesto, né, sobre as experiências que a gente tem nesse espaço, sobre o que a gente tem aprendido, sobre os desafios, sobre as dificuldades, enfim, para a gente trocar sobre esse lugar, né, que a gente ocupa. E para abrir esse quadro Entre Psis, a minha primeira convidada é uma das minhas melhores amigas, uma psicóloga que eu admiro muito como pessoa, como profissional. A gente se formou juntas, a gente estagiou juntas, a gente esteve juntas até hoje, em muitos momentos, pessoais e profissionais também, minha amiga Cislane, mas eu vou deixar que ela se apresente. Se apresente, Cis, o que você acha que é importante as pessoas saberem sobre você? Olá, gente, eu sou Cislane, sou psicóloga clínica, também sou mãe do Matheus, que é algo que eu sempre carrego comigo, né, em todos os espaços em que eu me apresento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicoterapia, né, sobre esse movimento de ser cliente e também ser terapeuta. Sim. Né, que eu acho que são coisas, assim, importantes mesmo da gente estar falando, né, do pessoal estar entendendo como é estar do lado de cá também, né, porque sim, nós psicólogos também fazemos terapia, também temos as nossas necessidades e dificuldades. Sim. Né, então, como todo ser humano que vive, que se relaciona, né, eu acho que é isso. Isso. E acho que é desmistificar um pouco também, né, essa figura da psicóloga clínica, né, séria e contida e neutra. Enfim, vamos conversar sobre isso. Eu queria que você começasse, assim, contando como foi a sua primeira experiência como cliente, né, como pessoa que foi buscar psicoterapia, amiga, assim, como é que foi esse momento de, eita, eu acho que eu preciso dessa ajuda aqui. Como é que foi? Então, meu primeiro contato com a psicoterapia foi um movimento bem dolorido, eu diria. Faz muito tempo? Faz muito tempo. Eu estava lá na graduação ainda, de psicologia, estava no ritmo final da graduação, e aí é uma fase que você também passou e que tem muitas demandas. Quem está fazendo também psicologia deve saber também do que eu estou falando, porque junta estágio, junta TCC, junta, né, ainda algumas disciplinas e tudo mais. Então, essa perspectiva do futuro, assim, de ok, vou deixar de ser estudante e agora? Aquela ansiedade, né, do e depois de formado, o que é que vai acontecer? Então foram muitas demandas, né, e eu não conseguia administrar tudo, assim, percebi que eu estava precisando de um suporte porque só não estava dando conta. E aí foi quando eu busquei minha primeira experiência com a psicoterapia, e aí fiquei um tempão. Essa primeira experiência, assim, você já se identificou e ficou? Sim, fiquei um tempão na psicoterapia. E algumas pausas, né, ainda enquanto estudante. Então, depois que eu terminei a graduação, eu já tinha pausado. E aí, tempos depois, a necessidade voltou novamente, assim. Mas confesso que a minha busca antes por psicoterapia era sempre em pontos críticos. Né? Eu não fazia um movimento de psicoterapia para, tipo, manutenção de saúde mesmo, né? Esse processo que a gente vive diariamente, né, de estar diante de desafios que às vezes a gente não tem repertório para lidar com, mas às vezes a gente vai acumulando, né, e eu fiz muito esse processo. Acho que tem um outro movimento também, assim, de buscar esse espaço não porque você está passando por uma situação de crise, uma coisa extrema, assim, tipo, não aguento mais, mas também de eu quero ter um espaço para falar sobre mim, para conversar sobre o que me acontece, né, para descobrir coisas novas sobre mim, porque a psicoterapia também é esse lugar, né, que a gente entra sabendo muitas coisas sobre a gente e descobre muitas outras que a gente nem imaginava, né, então, aí você sempre fez esse movimento de buscar, então, nos momentos, olha só, tá vendo? E hoje, assim, falando sobre isso, né, de manutenção de saúde, também é importante a gente falar desse movimento que psicoterapia também não é lugar só de tratar do adoecimento. É também uma perspectiva de crescimento, de conhecimento pessoal. Eu acho que quem já teve sua experiência com a psicoterapia, eu acho que vai perceber essa diferença. Né? É um olhar que se amplia e que ele não volta mais, né, ao que era antes. Então eu acho que psicoterapia é esse lugar também de encontro consigo mesmo, de
ampliar as nossas perspectivas, né? E Sim. eu acho que isso é importante na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Muito. E esse Nossa, movimento muito. tão acelerado que o mundo tá, e a psicoterapia é o lugar que a gente consegue parar, que a gente consegue dar conta das nossas coisas, né? De como a gente tá, de como a gente se sente. Eu queria falar sobre outra coisa também, assim, não necessariamente sobre esse primeiro processo, mas ao longo da vida, na psicoterapia. Se você teve também esse momento aquele momento assim que você começa a se dar conta de como esse processo está mexendo com você, sabe? Porque eu acho que tem um pouco disso também, da gente esperar uma grande fala da profissional que vai mudar a nossa vida, né? Ou esse ápice. Mas eu lembro do momento, assim, que eu comecei a me dar conta, sabe? Eu falei, e ela tava calada, só olhando pra mim, assim, sabe? E aquele silêncio, assim, parece que tudo tem parado. Nossa, isso aqui, né? Vamos olhar pra isso. E foi, assim, um grande momento inesquecível do meu processo, sabe? Teve um momento assim pra você, assim, ao longo, muitos, né, amiga? Teve um que foi muito específico, porque esse movimento de dar conta não aconteceu na hora da sessão. Eu levei pra casa e eu fui mastigar, porque na hora que ela fez uma intervenção, assim, ela fez uma devolutiva bem pontual no que eu estava apresentando. E na hora, assim, eu rejeitei, sabe? Eu não concordei, mas eu fiquei com aquilo remoendo, sabe? E eu levei pra casa e os dias foram passando e eu fiquei remoendo. E tempos depois eu disse, caramba, é aquilo mesmo. Só que no momento talvez eu não estava, assim, preparada pra ouvir aquilo, sabe? Sim. Foi difícil ouvir aquilo. Mas tempos depois que ficou remoendo, isso fica muito forte pra mim até hoje, sabe? Porque eu digo, caramba, eu não tinha percebido esse negócio. E tava ali na cara, tava gritando, e ela só me deu uma devolutiva. Eu, não, o quê? Não, sim. Não. E aí depois, assim, nossa, é verdade, é isso. Sim, sim. E aí abre outras possibilidades, né? Não fica ali naquela intervenção, né? Mas me conta um pouco, assim, de você no consultório, assim, na clínica, né? Nesse espaço de atuação. Como é que você chegou nele? Enfim, esse percurso. Me conta um pouco, assim. A minha trajetória, ela iniciou não na clínica, né? Eu tinha muita identificação e tenho ainda, né? Como social. E a clínica também é social, né? A psicoterapia, ela me despertou muito em um dos meus últimos processos, assim. O estar na clínica como psicóloga, né? Me despertou muito depois de um processo pessoal meu enquanto cliente. Ao ponto de que, caramba, eu quero fazer isso também com outras pessoas. Né? Foi uma experiência muito, muito na carne, assim, sabe? Muito de transformação. E estar naquele lugar como cliente também me despertou a vontade de estar também do outro lado como psicoterapeuta. E aí foi quando eu comecei, também depois da experiência da maternidade, né, que me deu uma outra perspectiva, que me direcionou também para outros lugares, né. Então, sim, foi uma transição mesmo, né? Sim, literalmente. Porque a maternidade, né, eu acho que a gente também já fala sobre isso em outros cenários, né, como ela é mobilizadora também, né, para que essa transformação aconteça antes tem um processo de mobilização muito grande, assim. Então, esse lugar da psicologia clínica, ele veio depois de todos esses processos, de uma experiência bem pessoal com o cliente, mas também das minhas questões, das minhas movimentações pessoais, assim, das minhas mudanças. Então, para mim, naquele momento, fazia muito sentido, né, iniciar esse processo de psicóloga clínica. Então, me aproprio desse lugar hoje, assim, muito feliz também com o que eu tenho encontrado, né, com as minhas consulentes e consulente, também atendo homens. Sim, você atende adultos, né? Atendo adultos, mulheres adultas, homens adultos, mulheres mães, né? Como eu falei, é um processo que já me tocou pela minha experiência também, então isso, de certo modo, me direcionou também. Amiga, outro tópico que eu queria muito conversar, que eu acho que é muito atual, e a gente conversa muito também sobre isso, né? E a ideia realmente é trazer esse bate-papo, né, para outras pessoas, sobre redes sociais, né? Sobre ocupar esse lugar de psicóloga clínica nas redes sociais. Como é que você tem lidado com isso? Assim, o que é que tem sido difícil? Enfim, queria que você compartilhasse um pouco a sua visão também, né? De como sim. Eu acho que é uma ferramenta legal, possível também, né? Para divulgação mesmo de trabalho, né? Para que as pessoas possam conhecer também quem somos nós, com o que é que a gente está trabalhando, de que forma a gente trabalha. Mas eu também acho que há espaço para aqueles que são mais retraídos, né? Com mídia, com rede social, por exemplo, como eu. Sim, acho que não tem que ser algo imperativo, né? Assim, você eu vou lá para quem me segue e tal.
percebe que eu não tenho um fluxo muito, né, muito contínuo, assim, de postagens. Porque é muito do querer, assim. No dia que eu quero, que eu tô afim, que eu tô fazendo outras coisas também, que eu trabalho além da clínica, né, da psicologia clínica. Então, quando eu sinto vontade, assim, inspiração, eu vou lá e posto. Mas que não seja algo como um compromisso, que eu tenho que estar fazendo, que eu tenho que. Já estive nesse lugar assim, já me senti muito frustrada, já me cobrei muito, por caramba, eu não estou conseguindo produzir conteúdo, eu não consigo estar aqui nesse lugar me lançando, dando, né, de cara limpa, assim, e tal. Mas demorei um tempo até perceber que estava tudo bem também, não estar ocupando esse lugar, sabe? Porque eu acho que há espaço para a gente manter a nossa autenticidade, fazer o que a gente acha que faz sentido fazer. Né? E acho que é muito difícil não ceder a essa pressão, né, de que você tem que ir. Quando eu comecei na clínica, já há 8 anos, acho que tenho 8 anos assim, tinha muito, eu acho que era esse boom, assim, de perfis profissionais na rede social, e aí o meu nome tem o Psy lá, né, e tal. Mas eu acho que tinha um discurso muito, muito presente de assim, se você não é visto, você não é lembrado. Se você não existe nesse espaço na rede social, você ninguém vai chegar no seu consultório. E era uma pressão muito grande, eu acho que por muito tempo foi um tema na minha terapia, porque assim, é muita angústia, né, de assim, as pessoas dizerem, você tem que fazer isso, tem que ser dessa forma, tem que ter uma frequência, uma constância, e não há espaço para o que você trouxe, assim, da autenticidade, né, para o desejo, né? Eu estou aqui porque hoje eu tive vontade de estar aqui, de falar sobre isso. E não de eu tenho que falar sobre isso aqui porque é o assunto do momento. E é muito difícil lidar com isso. Você está lidando de uma forma que você considera, assim, saudável, assim, do jeito que você quer? Sim, hoje eu estou mais de boa com isso, sabe? Eu acho que esse movimento da gente incorporar o tem que na vida, e isso vai para muitos outros lugares, assim. Acaba trazendo esse movimento mais enrijecido, né? E vai tirando um pouco da nossa espontaneidade, e isso é muito ruim. E acho que afeta o nosso trabalho também, né? Sim, porque justamente a gente trabalha para dar espaço para que o sujeito tenha a sua espontaneidade preservada, né? Possa ter esse movimento de liberdade, de escutar ele mesmo, né? Então, se a gente também se coloca nesse movimento, a gente está trazendo um processo que nos distancia desse ser autêntico, assim, de fazer as coisas que a gente acredita, porque a gente entende que faz sentido e que tem vontade, né? Há desejo naquilo ali. Me diz uma coisa, você já está há um tempo na clínica, para a gente ir encerrando. Quando você pensa assim, né, no seu primeiro, não sei se você lembrar do primeiro dia, do primeiro atendimento, mas quando você pensa nessa versão sua lá atrás, né, começando, dando esse passo, o que você diria se você encontrasse essa sua versão hoje, assim? O que você gostaria? Eu costumo dizer que o primeiro atendimento a gente nunca esquece. E eu acho que é verdade, assim. Acho que é verdade, porque marca muito, né? A primeira história aliás, a primeira experiência, o primeiro contato de uma história que a gente começa, né, a escrever. Mas pra mim, assim, foi muito angustiante antes, foi muita ansiedade antes, mas no momento em que aconteceu eu consegui me conectar, sabe? Eu acho que a gente às vezes cria esse lugar de muitas expectativas. O que é que eu preciso falar? Do que é que eu preciso dizer acerca do que o outro vai me trazer? Nossa, na pressa, né? De tipo, eu tenho que dizer alguma coisa. Exatamente. E não é sobre isso, né? A gente vai estar em um espaço de acolhimento, né? De conhecer aquela pessoa nova que está chegando pra gente. Então, eu falo até sobre isso na experiência também com os alunos, onde eu trabalho. É que você é responsável técnica, né? Responsável da clínica. técnica de uma clínica escola de psicologia aqui em Arapiraca. Muita responsabilidade. E eu lido muito com essa ansiedade inicial e eu me identifico muito também, porque eu vivi isso, mesmo já não sendo na qualidade de estudante, já era profissional, mas eu acho que até a escuta clínica mesmo a gente faz em qualquer espaço que a gente está enquanto psicólogo. Mas nesse movimento mesmo de consultório, né, pra mim, eu vivi muito isso antes, mas quando eu estava lá eu consegui estar diante daquela pessoa, me conectar com ela, né, permitir que a pessoa conseguisse falar sobre si, trazer suas demandas sem maiores intervenções, porque é sobre isso, né? A gente não precisa estar dando resposta acerca dos questionamentos que o outro nos traz, né? E às vezes também, as pessoas também pensam que o trabalho da psicologia ou do psicólogo é esse. Tá dando solução, de estar dando conserto para os problemas que o
o consulente vai trazer para a gente não é sobre isso. Sim, Eu exato. acho que é justamente esse lugar de reflexão, né, de autoconhecimento, de construção também, de desenvolvimento. Sim. Né? E a gente vai ser um meio facilitador, um mediador. Sim. A gente não vai apontar respostas ou soluções prontas, porque a gente não conhece aquele sujeito tanto quanto ele conhece a si mesmo. E não é sobre isso, né? Você foi falando e eu fui pensando muito no meu percurso, assim, também, sabe? Eu tenho tanta vontade, assim, de dar o meu melhor ali, de realmente fazer a diferença na vida da pessoa, né? E que não é bem assim, mas a gente aprende com o tempo. Que eu acho que tinha um lugar dessa insegurança, assim, de achar que tenho que fazer intervenções aqui, tenho que falar, tenho que mostrar um caminho, tenho que, né? E eu acho que bom que a gente vai aprendendo, que a gente vai se escutando também, né? Eu acho que a gente não, né? Eu posso falar por mim, né? Eu fui me escutando nesse processo e tentando entender como é que eu quero construir esse espaço, né? Porque se a gente acha que é isso, a gente sabe, tá pronto, não é muito legal, né? E acho que tem esse caminho que a gente vai construindo, né? Então tem a supervisão clínica, que é super importante, a própria terapia pessoal também. Quando você pensa assim, nesse cenário de agora, enfim, você está em constante contato com alunos, né, responsável técnica de uma clínica escola e tal, como é que você pensa os desafios hoje, assim, desse lugar, né, dessa profissão, nesse espaço, da psicologia na clínica? O que te inquieta, sabe? Que você fica, ai, nossa, acho que a gente precisa olhar mais para isso. Tem algo? Eu acho que eu consigo perceber esse movimento na minha clínica particular e também consigo perceber na experiência que eu acompanho dos estagiários. A psicologia ele não é esse lugar de apagar incêndio, como você falou já em uma fala sua. E isso às vezes é muito preocupante, né? Porque existe também alguns profissionais que às vezes caem nesse movimento de sim, eu preciso dar um retorno, eu preciso dar uma solução para um problema de forma imediata, né? E que a gente só procura em um momento específico, já com um objetivo concreto. Eu quero isso aqui, me diz o que é que eu faço com isso aqui, né? Então eu acho que é muito disso, assim, da gente passar também essa percepção para o nosso consulente, né? Sim. Desmistificar, porque a psicologia ela não tem esse papel, sim, né? Eu acho que, você foi falando isso, eu fiquei pensando assim, eu acho que vai muito também do que a gente está fazendo, né? De como a gente está se posicionando nos espaços que a gente ocupa, porque quando você traz isso, né, de não ser sobre uma solução imediata, né, uma resposta pronta, infelizmente a gente encontra muitas vezes isso nas redes sociais, sim, né, assim, de você colocar lá uma caixinha de perguntas e a pessoa falar um problema e você dizer o que ela tem ou não o que fazer, né? Eu acho que pensar esse lugar também, que eu acho que passa pela ética também, sim, né? Então é um lugar delicado que a gente tem que ter muito cuidado, né? E eu acho que enquanto consulentes, pacientes ou clientes, né, como vocês chamarem, a gente também pode ter esse cuidado, né, porque nós também somos responsáveis, né, então acho que é isso, ter esse cuidado com o que a gente está absorvendo mesmo, né. Então, sim, o que é que a gente está pegando como referência, isso, né. Isso, exato. E você falou de uma coisa sobre rede social que tem essa pegada mesmo também, né, de ser um meio muito acessível a todo mundo, inclusive de quem quer compartilhar conteúdos, assim. E aí observar que tipo de conteúdo a gente está consumindo, né, para justamente não cair nessas armadilhas de que, né, é tudo muito fácil, igual um toque de um celular, né, que a gente vai lá, pesquisa e já encontra tudo que a gente quer. A psicoterapia ela não tem essa perspectiva. É exatamente o contrário disso, é desacelerar, é reencontrar, é reconectar, né? Porque o mundo aí fora ele está muito cheio, está muito distante, aliás, desse movimento, né? A gente vive tanto no automático, assim, precisa ser tão rápido, tão eficaz, né, nas coisas em que a gente se propõe a fazer, que esse movimento ele vai se perdendo, né? A gente tem um espaço de, peraí, aqui eu vou conseguir me reconectar, ser eu mesma, né? Colocar as minhas questões e eu vou ser ouvida. Não simplesmente engolir o que vem, né, e projetar sim, o que está vindo de fora, né, e se adaptar e se ajustar a isso, essa é a ordem, né, mas pensar mesmo o que a gente quer, né, o que você quer, enfim. Por fim, né, acho que foi muito gostoso. Obrigada, amiga, por ter topado, por estar aqui, enfim. Sempre amo conversar com você e agora outras pessoas também vão poder participar dessa conversa, né, que bom. Para a gente finalizar, queria que você compartilhasse uma dica de livro, podcast ou filme, ou enfim, qualquer coisa que você acha que pode ser interessante para ampliar também a discussão nessa conversa que a gente teve aqui. Fica à vontade. Qual é a sua dica de hoje? Olha, com base no que a gente conversou hoje, sobre esse início mesmo da psicoterapia, né, sobre esses
esses desafios, essas inquietações. Tem um livro que fala sobre os desafios da psicoterapia, de Irving. Eu até indico também para os estagiários lá, que estão nesse movimento também, né, de ansiedade e tal. O clássico dos clássicos. Sim, sim. E é uma leitura super leve, gostosinha, tanto para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento da psicoterapia, quanto para quem vai começar, né, a caminhada sendo psicoterapeuta. Então, eu gosto muito e indico. Vou dar minha dica também, que é esse livro, Pajubá Terapia, Ensaio sobre a Cisnorma, da Sofia Favero. Esse livro, ele me revirou de uma forma, assim, me inquietou, assim, sabe, de olhar e vamos pensar que clínica é essa que a gente está construindo, né? Como que a gente está olhando para essa pessoa que chega, né? Se a gente está tratando só como uma patologia, né? Como um sintoma e, enfim, assim, eu não vou dar muitos spoilers, mas é um livro que vale muitíssimo a pena. Se eu não me engano, está disponível em PDF gratuitamente. Ela disponibilizou há um tempo, não sei se ainda está. Mas, assim, é um livro que toda pessoa que está nesse espaço da psicologia clínica, não vou dizer que toda pessoa deveria ler, porque a gente vive nos deverias, mas eu acredito, assim, que é uma leitura, sabe, muito, muito, muito importante para a gente pensar mesmo a nossa escuta, a nossa ética nesse espaço. Então, essa é a minha dica. Obrigada, amiga, por ter topado. Estou muito feliz. Eu que agradeço pelo espaço. Eu acho que é muito importante a gente estar falando, a gente encontrar espaços, construir espaços, na verdade, né? Para falar sobre essa nossa experiência, sobre a nossa caminhada. Acho que é uma coisa que você falou no início, sobre essa solidão, né? Que a gente fala que está presente para quem acabou de se formar, está presente também para tantos de nós, né, que está nessa caminhada. Então, encontrar pessoas em que a gente possa, né, se apoiar, que a gente possa trocar, que a gente possa estar atualizando, né, a nossa versão profissional. Eu acho que é muito importante e necessário também. Então, parabéns pelo espaço, incrível, gostei muito e também estou curiosa para ver as outras pessoas que virão, que falarão, que conversarão também com você. Essa foi a sua primeira vez aqui, mas com certeza vai ter muito assunto. Sim, sim. Tá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham inquietado também, né? Plantado sementinhas ou pulgas atrás da orelha, acho que é uma coisa boa também, Sim. essa inquietação. Compartilha aqui com a gente também o que vocês andam pensando por aí. Vamos construir juntas esse espaço, né? A ideia realmente é de que a gente possa compartilhar, não fique só aqui entre as quatro paredes do consultório. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.